Oi, Roseli novamente, e continuando um pouquinho das nossas reflexões, hoje eu quero falar sobre os sentimentos de medo e ansiedade. Quem de nós já não experimentou um pouquinho só, pelo menos, esse tipo de sentimento? Por mais machão, por mais super-homem, por mais super-mulher que se demonstre ser, com certeza você também já passou por esse tipo de sentimentos de medo, angústia, ansiedade, insegurança. A psicologia e também as constelações sistêmicas, assim como inúmeras outras metodologias, nos mostram que o fator desencadeante maior desses tipos de sentimentos na nossa vida aconteceu geralmente na primeira infância, do 0 até os 2 anos de idade. E dentro, inclusive, da visão sistêmica, nós chamaríamos de um processo de amor interrompido. Traduzindo, então, alguma situação que houve em que, algum momento que a criança, você criança, sentiu um certo abandono diante de alguma situação que estava acontecendo e o primeiro Deus, os primeiros deuses da sua vida não puderam estar presentes por inúmeras razões. Quem é que são os primeiros deuses da vida numa criança? Papai, mamãe. Ou então, pelo menos, se for adoção, uma criança adotiva, ou não importa a razão, quem estiver cuidando, o responsável dessa criança. Então, assim, é um processo na faixa etária em que está se gravando, está se programando a mente de um ser humano. Ok, então, quem de nós já não passou por isso? Está muito visível as situações que acontecem diariamente. E uma das situações que são mais abordadas em consultórios terapêuticos é exatamente a questão dos relacionamentos. Os relacionamentos afetivos, em que mulheres e homens se sentem muito frustrados, inseguros, a sensação de insegurança, de não saber como lidar com essa situação, no caso de uma separação, no caso de uma traição, no caso de essas coisas, essas brigas e frustrações diárias que todos nós temos que passar na nossa vida, como forma de aprendizado. Então, há poucos minutos ainda eu recebi uma ligação no caso de mulheres, de uma mulher cliente, sem citar nomes, obviamente, mas que é muito comum. Eu não sei o que fazer, eu não sei por que é que ele me abandonou, já que eu sempre fui tão boazinha com ele. Essa é a frase mais comum que se ouve. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui: como é que você está cuidando de você mesmo? Você sabe como está a tua criança interna? A situação que nos acontece na vida externa, de inúmeras formas, é provado de que é apenas o espelhamento do nosso mundo interno.
da nossa criança interna que ainda espera que o papai ou a mamãe venha salvá-la. Será que vai mudar alguma coisa do que já aconteceu? Qual a sua idade hoje? Essas situações de medo, insegurança, angústia, encontram a resposta dentro de você mesmo, dentro de nós mesmos. É lamentável que todos nós passamos uma vida não aprendendo isso, não aprendendo dessa forma. Todos nós somos ensinados de que a solução das nossas coisas, dos nossos conflitos, dos nossos problemas está nessa religião, nessa crença, naquela escola, naquela faculdade, naquele curso. Tudo fora de nós. Quando, na verdade, um segredo milenar, e que não é somente as constelações sistêmicas, não é somente alguns psicólogos, poucos, que sabem desse segredo. Há mais de 5.000 anos já existia essa verdade de que os sentimentos, primeiro o nosso lado emocional, aconteceu primeiro dentro de nós e que depois se projeta fora. Que pode ser, pode não, é. Todas as doenças são resultados, são apenas um reflexo do nosso emocional que ainda continua doente, que ainda não recebeu o acalento, que ainda espera o acalento que aquela criança sentiu lá atrás. Ou então pode até ser também por herança genética. Fatos e situações fortes que já aconteceram antes de nós mesmos, dentro da nossa história sistêmica. E que nós, por amor aos nossos pais, por amor e sentimento de pertencimento, acabamos repetindo também. Então, não é algo novo, não é algo que se descobriu recentemente. É muito além, muito mais do que 2.000 anos, no tempo dos egípcios, no tempo da história chinesa, há mais de 5.000 anos, pelo menos, foram escondidos. Já existia esse conhecimento que era passado de pai para filho, mas por brigas e disputa de poder, de igreja e também de órgãos governamentais, foram escondidos esses segredos para que o ser humano fosse mais manipulável. Então, graças ao conhecimento, à sabedoria, essa história, essa arte milenar, essa sabedoria milenar vem sendo redescoberta. Mas também já há muitos anos existem várias fontes que você pode também buscar gratuitamente esse aprendizado, esse observar a si mesmo, a si mesma. Como está a sua criança interna? Qual o tipo de sentimento que essa criança nossa carrega? Por que é que nós sentimos tanto medo, tanta ansiedade diante das situações que nos acontecem? Por que é que nós damos tanto valor para uma pessoa que está conosco, geralmente no caso de um relacionamento,
relacionamento afetivo, e quando essa pessoa pode acontecer dela ir embora, por não importa a razão, ou você também pode ir embora, pode querer abandonar o barco, porque é que fica aquele trauma terrível da sensação de abandono. Será que adianta você correr nos braços de outra pessoa apenas para se sentir protegido? E de novo ter que se sujeitar ao outro, a outra, sem saber, sem parar para olhar que a solução dessa questão, dessa situação que muitas vezes, eu aposto com você, que se você parar para estudar, observar um pouquinho a história da sua vida, muitas vezes essa situação pode ter já acontecido e se repetido de diferentes formas, mas com um fundo de muita semelhança. Então, fica aí a reflexão de hoje, a razão do medo e da ansiedade. E como curá-la? Existem inúmeras fontes, inúmeras formas, inúmeras ferramentas disponíveis no mercado afora e aqui no nosso espaço Equilíbrio e Luz, onde você pode vir fazer parte, conhecer gratuitamente os grupos de meditação, os grupos de terapia que existem, e se for o caso, houver necessidade ou desejo seu, se você estiver pronto, você pode colocar a sua questão nos nossos grupos de terapia e de uma forma muito mais rápida e breve, solucionar a sua questão, o seu medo e a sua ansiedade. Ok? Fica a dica de hoje aqui para você e espero você no próximo vídeo.